Literatura assistida, a leitura que te acompanha. A arte da guerra. Documento 8. 9 transformações. Sun Tzu disse: o princípio do general na guerra é receber ordens de seu senhor, reunir seu exército e concentrar suas tropas. Em terreno acidentado, ele não deve acampar. Em encruzilhadas, deve unir forças. Em terreno isolado, não deve se demorar. Em terreno sitiado, deve elaborar um plano. Em terreno desesperado, deve lutar. Há caminhos que ele não deve seguir, exércitos que ele não deve atacar, cidades que ele não deve sitiar, territórios pelos quais ele não deve lutar e ordens de seu senhor que ele não deve obedecer. Portanto, um general que compreende as vantagens dessas 9 variações sabe como usar as tropas. Um general que não compreende essas 9 variações, mesmo que conheça o terreno, não pode tirar proveito da situação. Um general que não compreende a arte da guerra, mesmo que conheça as vantagens do terreno, não pode utilizar as tropas de forma eficaz. As considerações de uma pessoa sábia devem equilibrar benefícios e malefícios. Quando equilibradas com benefícios, garantem a confiabilidade de seus planos. Quando equilibradas com malefícios, resolvem seus problemas. Assim, aqueles que subjugam os senhores feudais utilizam os malefícios, aqueles que os empregam utilizam tarefas, e aqueles que os seduzem utilizam os benefícios. Portanto, a arte da guerra não consiste em confiar que o inimigo não virá, mas em ter os meios para enfrentá-lo. Não consiste em confiar que o inimigo não atacará, mas em ter algo que não possa ser atacado. Um general possui 5 fraquezas. Se estiver determinado a morrer, pode ser morto. Se estiver determinado a viver, pode ser capturado. Se for irascível, pode ser insultado. Se for incorruptível, pode ser humilhado. Se amar o povo, pode ser sobrecarregado. Todas essas 5 fraquezas são falhas de um general e calamidades da guerra. A derrota de um exército e a morte de um general são invariavelmente devidas a essas 5 fraquezas. Elas devem ser cuidadosamente consideradas. Nota editorial. O 8º documento de A Arte da Guerra, aqui identificado como 9 transformações, adentra a dimensão ampla do pensamento estratégico de Sun Tzu. A arte de adaptar-se a condições variáveis e, sobretudo, a arte de reconhecer quando agir e quando não agir. É um documento à lógica da contingência. Sun Tzu inicia afirmando que o general deve receber ordens de seu soberano, reunir seu exército e concentrar suas tropas, mas logo estabelece limites para essa obediência. Em terrenos acidentados, não se deve acampar. Em encruzilhadas, deve-se unir as forças. Em terrenos isolados, não convém permanecer. Em terrenos sitiados, deve-se encontrar um plano de escape. Em terreno desesperado, é preciso lutar. Cada condição espacial, cada morfologia do terreno, impõe uma exigência diferente, e a adaptabilidade se torna mais importante que qualquer regra absoluta. O general sábio não segue o manual, ele lê o mundo em sua particularidade. Nesse ponto, o autor introduz um elemento radical. Há caminhos que o general não deve seguir, exércitos que não deve atacar, cidades que não deve sitiar, territórios pelos quais não deve lutar, e até ordens de seu soberano que ele não deve obedecer. Essa afirmação inaugura algo reflexivo ao seu pensamento. O general não é mero executor do poder político, ele é guardião da sobrevivência do Estado. Sua responsabilidade estratégica supera a obediência cega. A mensagem implícita é clara: instituições estáveis dependem de agentes capazes de desobedecer quando a ordem se torna irracional e destrutiva. A guerra revela o conflito entre autoridade formal e responsabilidade funcional. As 9 variações, as 9 transformações do documento, não são listadas de forma rígida, mas aparecem como atitudes diante de circunstâncias mutáveis. O general que entende essas variações domina a flexibilidade estratégica. O que não as compreende, ainda que conheça o terreno, não sabe aproveitar as situações. O conhecimento bruto não produz poder, somente a interpretação ativa, sensível e contextual transforma informação em vantagem. É uma teoria cognitiva da guerra, que antecede séculos de reflexão sociológica ocidental sobre percepção, agência e racionalidade. Sun Tzu então distingue entre benefícios e malefícios. A sabedoria, afirma ele,
consiste em equilibrá-los. Quando alguém equilibra malefícios, resolve seus problemas. Quando equilibra benefícios, solidifica seu plano. Os senhores feudais são subjugados por malefícios, empregados por tarefas e seduzidos por vantagens. Essa divisão mostra a lógica do poder. Governar não é apenas ordenar, mas mobilizar e seduzir. Para controlar atores complexos, cada qual com interesses próprios, é preciso compreender seus incentivos, seus medos e suas vulnerabilidades. As 9 transformações são, portanto, também 9 formas de manipular relações políticas. Em seguida, Sun Tzu afirma um princípio fundamental. A arte da guerra não consiste em confiar que o inimigo não atacará, mas em tornar-se inexpugnável. Não consiste em esperar que o inimigo não venha, mas em estar preparado para enfrentá-lo. Ele rejeita o otimismo ingênuo e formula a teoria clássica da autonomia estratégica. O Estado deve estruturar-se de tal modo que o ataque inimigo não seja uma ameaça existencial. Isso poderia ser lido, sociologicamente, como defesa contra a dependência. Qualquer organização que confia demais no comportamento alheio, seja aliado, população ou rival, abdica da própria segurança. O documento culmina na análise das 5 fraquezas do general: determinação cega de morrer, apego excessivo à vida, temperamento irascível, incorruptibilidade inflexível e amor exagerado pelo povo. À primeira vista, parecem virtudes: coragem, prudência, justiça, integridade, compaixão. Mas o autor revela o paradoxo. Quando absolutizadas, transformam-se em vulnerabilidades fatais. O general desesperado se lança ao sacrifício inútil. O que teme morrer é facilmente capturado. O irascível reage a provocações. O incorruptível é explorado por sua própria ética. O generoso é esmagado por demandas intermináveis. Qualidades morais, quando levadas ao extremo, tornam-se disfuncionais. O bom governante não é o moralmente puro, mas o equilibrado, aquele que domina suas inclinações e as usa estrategicamente. A derrota de exércitos e a morte de generais, afirma ele, é quase sempre consequência dessas 5 fraquezas. Não são acidentes, mas falhas de caráter, de julgamento e de autocontrole. Assim, o documento sugere que a primeira batalha é interna, não entre exércitos, mas entre o general e seus próprios impulsos. O general sábio é aquele que domina o espaço, o tempo, a política, a percepção e, acima de tudo, a si mesmo. A verdadeira vitória nasce não da força, mas da capacidade de transformar circunstâncias, equilibrar riscos e evitar que virtudes se convertam em desastre. Sun Tzu trata da guerra como arte suprema de adaptação, na qual sobreviver é mais importante que obedecer, em que vencer depende menos do inimigo do que da lucidez diante de um mundo em constante mutação. Continua no próximo capítulo. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se. Colabore para manter esse projeto vivo. Envie um Pix escaneando o QR Code na tela. Você também pode apoiar nosso trabalho no Apoia-se. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Literatura assistida.